Começando, boa noite a todos. A gente está iniciando agora a quarta parte dessa sequência aí de introdução à segurança da informação. A quarta e última parte, a gente teve uma parte inicial de motivação, uma segunda parte sobre sobre ataques e métodos de ataque, uma terceira parte sobre defesas, riscos cibernéticos e construção de programas de segurança cibernética. E a aula de hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho mais formal, aí, com um pouquinho mais de textos e definições e conceitos, mas que completa aí essa parte introdutória de segurança da informação. Em particular, a gente vai falar tanto de conceitos, quanto vai falar também sobre padrões e órgãos de padronização, e vai falar até um pouquinho sobre avaliação de conformidade no final da aula, tá? Como sempre, eu deixo meus contatos aí para quem quiser me acessar. O objetivo geral dessas primeiras quatro aulas, né, que são esses conhecimentos básicos sobre segurança e percepções sobre impactos decorrentes de ameaças cibernéticas. E a gente está aí, dentro dessa nossa agenda aí de 4 partes, na quarta e última parte dessa introdução à segurança, onde a gente vai falar de conceitos, nomenclatura, padrões também. Então, começando aí a nossa aula, a gente já viu uma definição aí para segurança de computadores, né, que é aquela definição do NIST, que remete já àqueles conceitos, né, de integridade, disponibilidade e confidencialidade, apontando para ativos de sistemas de informação. Tá? E aí, fazendo essa conexão dos sistemas de informação com os computadores, né, justifica essa conexão entre a segurança de computadores e segurança da informação, né, considerando que não apenas a gente está falando de informação armazenada, tá, mas informação em trânsito, a informação em processamento e os próprios sistemas que processam essa informação. Essa definição a gente já viu, já discutiu um pouquinho na primeira aula, eu acho, na parte 1 dessa sequência de 4 aulas, mas é apenas uma das definições. A gente vai ver algumas aí nos próximos slides, só para a gente ter uma visão não tão restrita de segurança da informação. Mas antes de passar aí para essas outras definições, eu queria falar um pouquinho sobre padrões ou normas, tá? É algo que em português a gente usa nomes diferentes para conceitos ligeiramente diferentes, tá? Em inglês você tem a palavra standard, que é muito abrangente. É até interessante na língua inglesa o fato da mesma palavra se aplicar tanto a um padrão documental, que aqui no Brasil em português a gente chama de norma, quanto a um padrão físico, né? Um padrão de medida, um padrão de um experimento metrológico. Isso tudo é standard. E aí, dentro da área de tecnologia, então, como a gente vai começar a falar muito de conceitos a partir de agora, é interessante a gente saber onde que estão definidos esses conceitos, né? Onde que estão definidos esses padrões associados a esses conceitos que a gente vai discutir. E alguns órgãos a gente vai ver com bastante frequência, não só na aula de hoje, mas nas próximas aulas aí do curso, tá? E aí, em particular, 3 documentos, 3 padrões, que cada um com seu órgão de padronização associado, vão ser bastante falados hoje, em particular, por conta dessa definição do conceito de segurança da informação e de segurança de redes. Tá? Um é o glossário de segurança na internet, que é um documento que é publicado como RFC, a gente vai falar mais sobre isso na frente, mas é um Request for Comments, que é publicado pelo Internet Engineering Task Force da Internet Society, RFC 4949. A gente vai falar, e já falou também, vou pular aqui para o terceiro, tá? Deixa eu mudar aqui a canetinha. A gente vai falar, e já falou um pouquinho também sobre padrões do NIST,
Em particular, a gente vai olhar bastante para esse 812, e a gente vai falar em algum momento sobre esse modelo de segurança que tem um foco maior em redes e arquitetura de redes, tá? Que é um modelo que é publicado tanto como uma ISO IEC 7498, quanto publicado pela ITU. E a gente vai falar desses órgãos todos aí mais à frente. Então a gente viu aquela primeira definição do NIST, mas tem uma outra definição que é mais recente, que já é uma definição de segurança da informação, que define segurança da informação como a proteção da informação e dos sistemas de informação de acesso não autorizado, uso, divulgação, disrupção, modificação, destruição, de forma a manter, e aí aparecem as três palavras de novo, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. A definição da 4949, e aí eu estou até destacando que eu nem sempre vou traduzir, tá? Senão os slides ficam muito carregados de texto, mas essa definição da 4949, ela aponta a segurança de computadores em termos de segurança de serviços de segurança, tá? E esse conceito de serviços de segurança a gente também vai falar algumas vezes aí essa noite, tá? Mas serviços de segurança, segurança de computadores, são medidas para implementar e garantir serviços de segurança no sistema computacional, particularmente aqueles serviços associados ao controle de acesso. Eu já falei isso em algum momento nas aulas iniciais, que o serviço de controle de acesso ele acaba sendo o conceito, né, de controle de acesso ele acaba sendo muito poderoso, tá? Porque o controle de acesso ele basicamente diz que você tem que prover acesso a quem de direito e proibir o acesso a quem não tem direito, tá? Então ele acaba sendo um serviço, um conceito muito abrangente. Vocês vão frequentemente ao longo do curso ter que olhar alguma coisa nessa 4949, e aí eu já chamo a atenção para vocês que essa RFC, na verdade isso é uma nomenclatura das RFCs, tá? Você tem um identificador associado a cada conceito, tá? Então esse I aqui, ele está dizendo que, olha, isso aqui é uma definição recomendada, tá? Isso é o que você deve considerar como padrão quando você for considerar o conceito de segurança de computadores. Eventualmente você vai ter outros códigos, tá? Você tem um N associado a definições não internet, e você tem esse O, que é algo que não é recomendável, né, como uma definição, no conceito de documentos de internet, mas que aparecem em outros documentos, em outros conceitos, em outros contextos, e que devem ser conhecidos, né, pelos especialistas aí que estão trabalhando com internet. Aí você tem também o D e o C. Tá? O D são termos que não devem ser usados, e o C são comentários adicionais. Então, isso aqui, por exemplo, é só um comentário adicional, tá? Ou seja, você deve considerar funções, recursos, características técnicas de hardware e software de computadores e sistemas operacionais em particular. E aí ele aponta para o conceito de serviço de segurança, tá? Que é uma palavra meio chave na área de segurança da informação. Inclusive, vocês vão ver, o Stalin está usando aqui de apoio do meu computador, não vou mostrar, mas o livro do Stalin, logo no início ele fala sobre esse conceito de serviço de segurança, tá? E ele é um conceito que ele pode ser visto aí com significados um pouquinho diferentes dependendo do contexto, tá? A definição da 4949 é que um serviço de segurança é um serviço de comunicação ou processamento que é provido por um sistema de forma a prover proteção a um recurso computacional. Então, esses tipos de proteção são que eles apontam aqui embaixo, tá? Então, você tem controle de acesso como o primeiro serviço talvez mais relevante ou mais destacado, mas você tem aí auditoria, disponibilidade, confidencialidade, integridade, autenticação de origem, não repúdio, autenticação de pares. Então, todos esses serviços
no final das contas, são aqueles que devem ser providos para que você tenha computer security. Então, indiretamente, você acaba tendo esse mapeamento do conceito também da RFC 4949 para disponibilidade, confidencialidade e integridade, embora apareça um pouquinho mais difuso aí junto a outros vários conceitos. E aí vale a pena observar esse comentário 2 aqui, que ele aponta como ou seja, aquela observação que é algo que tem que ser conhecido aí pelos especialistas em internet, em segurança, que no contexto desse padrão aqui que a gente vai falar daqui a pouco, da 7498, um serviço está associado a uma camada de rede, ou a um serviço provido por uma camada de comunicação, dentro daquele conceito das camadas mesmo, de quem fez redes de computadores, aqueles modelos ISO-OSI, modelo TCP/IP em camadas. Cada camada virtualmente se comunica com a mesma camada, com o mesmo nível em outro computador, né, em outro sistema, provendo serviços para uma camada superior e consumindo serviços da camada inferior. Então, em particular, alguns desses serviços que podem ser providos e consumidos são serviços de segurança. Esse é o entendimento da 7498, tá? E esse é um entendimento que vocês vão encontrar em alguns livros. Em particular, o Stalins, ele tem um pouco essa pegada de redes, tá? Se você olhar para o mundo de internet, essa definição acaba sendo uma definição um pouco narrow, né? Um pouco restrita, tá? Mas é uma definição ainda muito utilizada em contextos de arquitetura de rede. Não vou ler aqui o comentário não, só deixei ali para os slides para consulta posterior. Tá? Esse é o comentário do que eu acabei de falar. Tá? Então, ele dá exatamente o exemplo do O, onde você considera serviço de internet dentro do modelo OSI, tá? Que é uma definição narrow, tá? Uma definição mais restrita. E aí, só para a gente abrir a definição de controle de acesso da 4949, já que ela é mencionada com tanta ênfase, né, ela é exatamente a proteção contra acesso não autorizado. Tá? E aí você tem uma definição bastante abrangente, né, especialmente quando você olha aqui para, olha, eu tenho um processo dentro do qual os sistemas, os recursos são regulados, né, são distribuídos de acordo com uma política de segurança. Pô, então você tem aí uma definição que abrange, na verdade, tudo o que você gostaria que fosse atendido do ponto de vista de segurança, ou seja, só conceder recurso para quem é de direito e garantir que sempre esses recursos vão estar disponíveis a quem é de direito. E aí o comentário final dessa parte inicial, né, de definições ainda, é que todas elas, no final, vão estar remetendo, tá, a um conjunto de requisitos, ou objetivos, ou dimensões de segurança que estão associadas à proteção de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tá? E essa é o conjunto básico, né, para o qual a maioria dos especialistas acabam convergindo. O pessoal chama de CIA, né, Confidentiality, Integrity and Availability. Eu comentei na primeira aula, né, e até foi alvo de pergunta também, que... Só um segundinho. Tá. Depois eu faço um comentário aí sobre as perguntas aí do chat, tá? Do chat do YouTube. E aí foi alvo de uma pergunta, alguém comentou que, olha, mas pela definição do ISC2, né, que é o que faz aquela certificação do CISP, eles consideram também autenticidade e não repúdio. E a mensagem que eu passo para vocês é o seguinte, olha, no final, a forma como você constrói para usar a expressão do CISP, né, esse body of knowledge, né, esse conjunto de corpos de conhecimentos, pode variar um pouquinho de uma visão para outra, tá? Mas o mais importante é que você entenda quais são os conceitos, tá? Então, quem defende que
não repúdio não deveria ser um objetivo fundamental, mais ou menos entende o seguinte: olha, se eu garanto a integridade de um dado, e se eu consigo atribuir, garantir essa integridade desde a origem de quem gerou aquele dado, eu consigo demonstrar isso perante terceiros, eu tenho embutido nesse procedimento, nesse processo, o não repúdio, porque eu estou atribuindo uma informação, um dado, uma ação, diretamente a um indivíduo. A mesma coisa para a autenticidade, uma coisa meio parecida, né? que é essa integridade rastreado a uma entidade. Outros vão dizer que é ligeiramente diferente, porque o não repúdio você pode considerar em relação a ações, eventualmente você pode considerar a participação de terceiros, como terceiras partes confiáveis. Então, tem espaço para uma discussão, mas, na verdade, não tem certo e errado. Tá? O que tem são formas de você construir esse corpo de conhecimentos. Tá? O mais importante é a gente entender quais são os conceitos básicos, mais do que decorar que é um conjunto de 3, um conjunto de 5, ou o que deriva do que. Agora eu vou passar para vocês mais uma sequência de conceitos. Tá? A gente falou aí bastante de confidencialidade, integridade e disponibilidade, mas tem alguns conceitos que a gente vai falar muito aí ao longo do curso, e é bom que a gente combine quais são os significados desses conceitos. E eu também optei por não traduzir, tá? Na verdade, eu peguei as definições direto lá da 4949, copiei e colei, e estou deixando aí disponível, até porque fica uma fonte de estudo para vocês, e grande parte das vezes a gente vai ver o nome em inglês, né? Então a gente vai ver esse threat aqui, talvez com a mesma frequência que a gente vai ver a palavra ameaça, né? É bom que a gente conheça os dois. Tá? O que é ameaça, então? Deixa eu ajeitar aqui. Ameaça é esse potencial de violação de segurança, tá? Então, é a percepção de que pode haver uma circunstância, um cenário, um evento em que você compromete a segurança com o potencial de causar dano, tá? Então, esse aí, na verdade, vai ser a palavra, talvez, uma das mais frequentes que a gente vai utilizar, tá? Então, frequentemente, a gente acaba focando muito nas ameaças intencionais, tá? Porque a gente está é muito mais interessante você avaliar os cenários de ataque, mas ameaça se refere a qualquer potencial de comprometimento daqueles princípios, né, básicos, né, de integridade, disponibilidade. Então, ela pode ser tanto intencional, tá? Então, você está falando aí de ameaças inteligentes, que é o atacante, né, o sujeito deliberadamente comprometendo, buscando comprometer um requisito, né, um recurso, um objetivo de segurança, mas você também contempla com ameaça cibernética aquelas ameaças acidentais, tá? Que incluem falhas, mau funcionamento, eventos, catástrofes naturais, falhas humanas também. Isso tudo está contemplado pelo conceito de ameaça, e um bom plano de resiliência cibernética, um bom programa de segurança cibernética deve considerar todas essas ameaças, porque no final das contas ficar offline por causa de um ransomware ou por causa de uma falha de um procedimento, o impacto acaba sendo o mesmo, mas naturalmente a gente acaba tendo muito mais cuidado com os ataques, né? Que aí é alguém tentando te derrubar. E aí o comentário olha, em alguns contextos você restringe o uso da palavra ameaça para considerar apenas as ameaças inteligentes. Mas, em geral, a priori, você considera todo tipo de ameaça. E eu comentei que alguns termos derivam de ameaça, né? Formalmente, vocês falam de ação de ameaça. Aquela ação, né? aquele movimento que gera um cenário de ameaça, e você chama de consequência de ameaça o impacto daquela ação de ameaça, né? O que acontece depois que aquela ação se concretiza. E aí é interessante, aí até um dos trabalhos que eu proponho para o pessoal ir lá na definição de threat consequence,
que existe uma definição, uma divisão, desculpa, uma classificação entre 4 tipos de consequências, e, na verdade, esses 4 tipos de consequências se desdobram em outros 2 dúzias, sei lá, de cenários de concretização de ameaça. Tá? Então, um exercício que eu passo para o pessoal, como possível trabalho, é você pegar aquelas 2 dúzias de definições de consequências de ameaça e encontrar e descrever um cenário real de ataque para cada um daqueles exemplos, tá? Que é aquele comentário. Né? A RFC 4949 tem uma lista de ações e das suas consequências. Uma outra palavra muito importante é a palavra vulnerabilidade. Na verdade, ela vai ser o objeto da nossa próxima aula e ela é o início da realização de um ataque ou da concretização de uma ameaça cibernética. Tá? Concretamente, vulnerabilidade é uma falha ou fraqueza no projeto, na implementação, na operação de um sistema e que pode vir a ser explorada para violar a política de segurança, ou seja, comprometer aquelas regras, aqueles objetivos que você definiu como desejáveis do ponto de vista de segurança. E aí até uma curiosidade, acho que tem um diagrama que a gente vai mostrar isso aqui, tá? Mas algumas definições trocam essa palavra explorada para exercitada, tá? No sentido de que, olha, pode ser uma coisa que simplesmente aconteceu de forma não intencional. Já que a ameaça, ela não necessariamente é inteligente, ela pode ser acidental, você pode não estar explorando a vulnerabilidade intencionalmente, mas pode estar simplesmente exercitando acidentalmente, tá? Aí o comentário, isso aqui vale a pena talvez ler, né? Mas é um comentário mais geral, né? Que a maioria dos sistemas vai ter algum tipo de fraqueza, algum tipo de falha ou fragilidade. Nem sempre isso significa que isso vai resultar em um ataque, tá? Então, eventualmente, fragilidades presentes numa determinada localização de um sistema de informação vão ser acessíveis somente após a superação de várias barreiras por parte, por exemplo, de um atacante, de forma que, na prática, aquilo ali não vai ser explorado na maioria dos cenários, vai ser muito provável que venha a ser explorado. E aí vem o ataque, tá? O ataque, de fato, é a concretização de uma ameaça que é inteligente, que é deliberada, tá? Que está dizendo o seguinte, o ato de inteligente é uma tentativa deliberada de você violar a política de segurança de um sistema. E aí eu já adianto as definições que aparecem lá na 4949, mas que são muito gerais, assim, na verdade, inclusive, sempre é uma pergunta lá de prova, valendo um cascalhinho de ponto, porque ela é relativamente simples, tá? Mas você tem essas 2 classificações gerais aí sobre tipos de ataque, tá? Que não são totalmente aí preto no branco, tá? Você pode pensar em alguns tons de cinza aí entre esses conceitos, mas você poderia dividir entre ativos e passivos, tá? O ataque ativo, eu não vou ler exatamente ali a definição, tá? Vou falar o meu entendimento e a minha forma de enxergar. Ataque ativo é aquele em que você interage com o sistema que está sendo atacado. Interage, exemplo, eu estou enviando um pacote mal formado que vai acionar um comportamento imprevisto do sistema-alvo e que vai abrir uma porta de acesso para eu acessar aquele sistema lá, para mudar uma configuração, por exemplo, de um firewall, sei lá. Enquanto ataque passivo é um ataque em que eu não interajo com o meu sistema-alvo. Então, eu posso estar ali no meio de um canal de comunicação entre duas entidades que estão se comunicando, que são os meus alvos finalísticos, mas ali no meio daquele canal de comunicação eu estou fazendo lá uma escuta, captando pacotes e tentando, por exemplo, decodificar os pacotes, por exemplo, quebrar um algoritmo criptográfico, um protocolo de segurança, sem interagir com aqueles alvos que são as vítimas, né, do meu ataque. Então, essa primeira divisão
E aí o tom de cinza, porque eu posso ter diferentes níveis, né, de interação com o meu sistema-alvo. Né? Eu posso ter, por exemplo, uma interação legítima. Né? Eu estou navegando no site da empresa que eu quero atacar, mas não estou realizando nenhum ataque. Né? Então, eu poderia ter vários níveis aí de ataques ativos, né? Até aquele que realmente eu sou mais agressivo. E o insider versus outsider, né? O interno versus externo, o nome parece que é mais claro, né, em relação ao que eles descrevem. Né? O insider é aquele que eu estou atacando de dentro do ambiente que eu quero atacar, e mais uma vez eu posso ter diversos níveis do quão interno eu estou, posso estar numa rede interna, posso estar numa DMZ, posso estar lá bem próximo ao banco de dados onde está o core dos dados que eu quero vazar, por exemplo, como atacante. Né? Enquanto outsider, você está pensando no sujeito que está atacando do mundo exterior, tá? A partir da internet. Em geral, você está pensando naquele cenário do sujeito atacando realmente a partir da internet, começando a tentar coletar informações sobre como realizar um ataque. E aí, naturalmente, que o outsider, o que ele vai acabar fazendo é tentar coletar informações e recursos, né, que permitam que, em algum momento, ele atue como se fosse um insider. Né? Então, ele vai fazer um phishing, mandar um e-mail para pedir para o sujeito clicar num botão para eventualmente conseguir as credenciais de uma VPN que vai levar ele para dentro de uma rede interna, e aí ele consegue dar os próximos passos do ataque dele. Então, na prática, a partir desse momento, ele é como se fosse um insider. Obviamente que o insider é um adversário muito mais difícil, né, de ser combatido. E aí são esses dois comentários, né, que eu já falei. Né, então você tem o ativo versus o passivo, e você tem lá o interno versus externo. E aí até no externo tem alguns exemplos aí do externo que é como se fosse o interno. Né? Então, por exemplo, um atacante externo, mas que de alguma forma conseguiu acesso físico a um ponto de rede de uma empresa, porque ele estava visitando a empresa e conseguiu achar um ponto de acesso, e ele conseguiu ficar interno a uma rede. Ou conseguiu acesso a uma VPN com credenciais obtidas por meio de engenharia social. Então, na prática, a partir desse momento, ele é como se fosse um atacante interno. Uma outra palavra que a gente já viu bastante aí, ou já falou bastante no conceito de gestão de risco, é essa de contramedida, tá? O controle. Em inglês a gente também usa tanto countermeasure quanto control. E basicamente, não usando a notação de riscos, tá? A gente tem aí a definição de que qualquer ação, procedimento, técnica que reduz uma ameaça, uma vulnerabilidade ou um ataque, eliminando ou prevenindo ou minimizando o dano. Então, assim, não usando ou, por exemplo, permitindo a descoberta e o reporte, tá? Então, assim, não usando a notação de riscos, no final das contas, o que eu estou dizendo é o seguinte: olha, isso aí é uma contramedida, um controle uma ação que vai mitigar um risco. Como você mitiga um risco? Como é que você reduz um risco? Ou bem você reduz a probabilidade de que ele aconteça, que é isso aqui, né? Eliminando ou prevenindo a vulnerabilidade, você impede que o risco aconteça, né? Que o ataque aconteça, ou minimizando o dano, que é reduzir o impacto do risco. Você reduz a probabilidade ou reduz o impacto. Então, acaba que é uma forma de você mitigar o risco. Aí a 4949 tem um diagramazinho, tá? Um diagraminha ASCII, eu faço questão de copiar ele integralmente aí para a gente ver, que tenta correlacionar esses conceitos, tá? Então você tem aqui, acho que eu posso começar da vulnerabilidade, como o elemento, né, a fraqueza ou a fragilidade que permite que ocorra uma ameaça, tá?
Você tem essa conexão direta aí do atacante com a vulnerabilidade, que pode ser passiva ou ativa. O ataque, na verdade, é a concretização de uma ação de ameaça que vai levar a consequências dessa ameaça. E ali no meio do caminho você tem essas contramedidas buscando barrar esse acontecimento. Tá? É o diagrama lá da 4949 que vocês vão encontrar se vocês forem ler a entrada de ataque. Eu acho que eu tenho aqui um diagrama que eu acho que é meu, que é mais completinho, é esse aqui mesmo. Então, também parte lá do conceito de vulnerabilidade. Um golinho d'água aqui. Vulnerabilidade, a gente viu, né, que ela está associada tanto à palavra falha quanto à palavra fraqueza, tá? E aí isso vem do fato de algo que a gente já discutiu, tá? Que muitas vezes os ataques são viabilizados por algo que pode ser claramente caracterizado como uma falha. Por exemplo, o programador não tratou a entrada de dados de usuário e permitiu uma injeção de comandos. Isso não tem como você dizer que é algo diferente de uma falha, isso não poderia acontecer. Mas às vezes você tem fraquezas que estão numa escolha de uma regra de negócio que não podem ser caracterizadas como uma falha, mas que ainda assim acabam viabilizando a concretização de ameaças. Tá? Então, essa vulnerabilidade ela acaba tendo esses dois sentidos. E aí você tem essa ameaça que explora uma fraqueza, tá? E aí, na verdade, para a gente ser mais preciso na nossa anotação, embora a gente às vezes use a ameaça como representando o agente de ameaça, né, aquele que está de fato realizando o ataque, a anotação formal pede que a gente diga que o atacante é um agente de ameaça, e não só o atacante, né, aquele que explora uma fraqueza ou uma falha, né, ou exercita uma falha. Tá? Então, a agente de ameaça é o atacante, a entidade, é o evento, enquanto a ameaça é a circunstância, né? É o que pode acontecer. É a criptografia dos dados da sua empresa. Aquilo é ameaça. Agora, o atacante, ou um ransomware, ou malware, aquilo é o agente de ameaça. Essas falhas podem estar tanto na tecnologia, né, software, hardware, mas pode também estar na operação, arquitetura, rede de configuração, como pode estar também em aspectos não tecnológicos, né, processos, procedimentos, políticas, regras de negócio. Todos esses aspectos de uma corporação podem estar associados a uma falha de segurança da informação, a uma fraqueza de segurança da informação. Aquilo que eu já comentei, né, é bom dizer que a ameaça ela pode ser inteligente, né, no sentido de ser intencional, deliberada, ou ela pode ser acidental, não intencional, pode ser uma catástrofe natural, que a gente chama às vezes de força maior, né, force majeure. E, por isso, às vezes a gente usa a palavra exercitar uma fragilidade, exercitar uma fraqueza, porque a exploração ela tem essa semântica de uma ação intencional maliciosa, né? Agora, um sujeito, um funcionário que executou um procedimento incorretamente e tornou um sistema indisponível, explorar uma fraqueza não é exatamente o que ele fez. Né? Na verdade, ele exercitou uma falha, né? uma fraqueza daquele sistema. E aí, mas no final das contas, seja intencional ou seja acidental, eventualmente o que vai se concretizar é uma violação da política de segurança. Né? A política de segurança é aquela regra que diz, dentro do ambiente que você está considerando, tudo o que deve acontecer. Né? Quem deve ter acesso a que recursos, em que condições, em que contexto, segundo que políticas e segundo que modelos. Tá? É uma definição muito mais abrangente do que aquela política corporativa de segurança que muitos de vocês já devem estar vendo aí nas empresas onde vocês trabalham, que às vezes tem uma política de segurança que diz quem é responsável pela segurança, qual é o papel de cada funcionário. Não é essa política de segurança que eu estou falando. Tá? Eu estou falando de uma política que define as regras de acesso aos recursos e em que condições esses recursos devem ser acessados. Tá?
que é uma violação de uma política de segurança? Um arquivo é corrompido, e aí você torna indisponível um recurso que é um arquivo que deveria estar disponível. Um documento é acessado indevidamente, e aí você compromete a confidencialidade. Um software é executado de maneira incorreta, aí você compromete a integridade da execução de um programa de computador. Um recurso fica indisponível, né? Obviamente você está comprometendo a disponibilidade. E aí, finalmente, a gente fala aí volta a falar do risco, tá? Que é uma palavra que, dependendo do tipo de documento que você está estudando, em termos de segurança da informação, ele pode ser mais ou menos prestigiado, tá? Então, num ambiente muito tecnológico, que acaba sendo as referências iniciais de quem está estudando segurança da informação, tende a ser uma análise mais tecnológica, né? Ela não é, esse conceito ele não é tão prestigiado, essa palavra ela não aparece tanto, agora aí pelo menos aparece bem definida. Então, na definição da 4949, o risco é uma expectativa de perda, ou seja, a palavra a probabilidade, de certa forma, a incerteza, ela aparece aqui também, expressada com uma combinação da probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade e um determinado dano ser resultante dessa exploração. É uma definição assim, bem concreta, tá? Bem orientada à probabilidade de impacto, mas que a gente já viu que, de alguma forma, se conecta com aquela definição da ISO, né? Que é a incerteza sobre os objetivos. E eu que estava comentando, né, que esse conceito, né, essa disciplina de gerenciamento de riscos é bastante abrangente, bastante sofisticada e ela tende a aparecer cada vez mais, né, esse conceito aparece cada vez mais, na medida em que você olha para documentos voltados para um nível mais estratégico, né, quer dizer, quanto mais elevado dentro da organização está o foco da sua atuação, mais você vai se preocupar com esses aspectos de mensurar os danos e as probabilidades dos danos ocorrerem e entender como esses riscos eles podem ser gerenciados de acordo com os controles que você tem à sua disposição. Quando você está num nível mais operacional, você acaba olhando mais para os aspectos tecnológicos, aí você está muito mais preocupado com os aspectos concretos, né? Olha, quem pode atacar esse sistema, quem tiver acesso a essas informações, que ele vai poder fazer isso, mas você não olha o risco como algo a ser gerenciado, tá? Você já recebe a definição dos aspectos que você tem que olhar, geralmente vem de cima das camadas mais elevadas da corporação, da organização. Um comentário rápido aí, né, sobre serviços e mecanismos de segurança, tá? Esse conceito, agora eu já saí daquela RFC 4949, estou falando de um documento que ele aparece idêntico em dois documentos, na verdade, idêntico em conteúdo, tá? Ele aparece num documento da ITU, que é o X 200, e ele aparece também no documento da ISO IEC, que é o 7498. Esses dois documentos aqui, eles são iguaizinhos, a menos da capa e do preâmbulo, tá? Afinal, a capa de um é a capa da ITU e outra da ISO. Talvez tenha a foto aí na frente, não lembro. Mas o conteúdo é igualzinho e, basicamente, quem já estudou rede de computadores conhece bem o conteúdo deles, embora talvez nunca tenha aberto, tá? Mas ele, basicamente, é um documento que define como que você interconecta computadores organizando os serviços em camadas, onde cada camada tem um papel muito bem definido, tá? Tem camadas que são orientadas a você fazer roteamento, tem camadas que são abstração fim a fim, tem camadas que você olha para os aspectos específicos de aplicação. Isso tudo está definido nessa 7498, ISO IEC, ou um documento similar que é o X200. E aí, por que eu estou falando disso? Porque, como eu já adiantei ainda há pouco,
esses documentos eles têm uma continuação, uma segunda parte, tá? Que no caso da ITU é o X800 e no caso da ISO IEC é o 7498-2. E nesses documentos existe uma definição particular de serviço de segurança, que é basicamente um serviço que é oferecido por uma camada de comunicação, nesse contexto aqui, tá, de camada de comunicação da 74981, do modelo ISO-OSI, né, como a gente conhece, mas que é um serviço específico para prover um serviço de segurança da informação, relacionado à segurança da informação. E, além disso, esses documentos eles definem também um outro conceito que vocês vão ouvir falar bastante aí, quem olhar para o aspecto mais tecnológico, né, de segurança da informação, que são os mecanismos de segurança. Mecanismo é basicamente quem implementa um serviço de segurança. Tá? Então, você tem essa divisão de serviço, que é a funcionalidade provida por uma camada e que é relacionada à segurança, e o mecanismo, que é a ferramenta que implementa aquela funcionalidade. Tá aqui os dois documentos, tá? A parte 1 e a parte 2 da ISO IEC. Na verdade, a parte 2, eu até me enganei aqui, ele é só ISO, tá? Não tem a participação da IEC. São documentos aí bem antigos, tá? Mas isso significa que eles são bem fundamentais, tá? Então, eles foram, apesar de serem antigos, significa que eles foram confirmados aí a cada período. Os comitês responsáveis por esses documentos se reúnem e verificam se eles ainda são válidos e tem se considerado que eles são suficientemente robustos, né, e representativos para continuarem sendo válidos. E aí eu não tenho o print lá do X800, mas eles são bem parecidos. X200 e X800. Bom, isso aí é basicamente a estrutura do que é o 74982 ou o X800, e é basicamente a definição de uma arquitetura de segurança para o modelo ISO-OSI, tá? E aí, obviamente, o ITU não chama de ISO-OSI, né? Chama só de OSI porque não é um documento da ISO. Mas o que basicamente esses documentos nos dizem é que você tem esse conceito central, que é o conceito de serviço de segurança, que está relacionado ao conceito de mecanismo de segurança. E aí, se você olhar as definições, elas dizem basicamente isso, que, olha, eu tenho um serviço que é provido por uma camada de comunicação implementada por um mecanismo. E eu estava querendo chegar aqui. E aí, só para resgatar, essa aqui é a figura original, certamente tem figuras muito mais bonitinhas aí do conceito de camadas, tá? Mas essa aqui é a original da 7498. E o que ela basicamente diz é o seguinte: olha, eu tenho uma camada inferior de comunicação que faz a interface com o meio físico, eu tenho uma camada mais alta e cada camada ela vai prover serviço para uma camada superior e ela vai consumir serviço de uma camada inferior. E virtualmente ela vai se comunicar com a mesma camada dos outros sistemas com quem ela interage. Então, o código, né, as funções que estão sendo implementadas na camada N, elas trabalham no sistema A como se estivessem comunicando diretamente com o sistema B. Embora, na prática, o que a gente sabe que acontece é isso aqui, né? Você tem que descer, os dados eles descem até chegar ao meio físico e depois eles sobem no sistema de destino para chegar até o nível N do sistema de destino. E essa figurinha aqui que eu estava querendo chegar, eu achei que ela estava antes, que é basicamente o que você tem de... São duas figuras, tá? Que é o que você tem de informação mais representativa, tá? Desse documento, que é o X800 ou 7498-2, que é dizer o seguinte: olha, existe um conjunto de serviços de segurança, e aí nesse conjunto de serviços você vai encontrar, por exemplo, confidencialidade,
você vai encontrar não repúdio, você vai encontrar autenticação de origem, até numa divisão que classifica de forma ligeiramente diferente diversos tipos de integridade de dados, por exemplo, mas não vale a pena a gente... são filigramas que não cabem aqui nessa aula introdutória, tá? Mas, basicamente, aqueles objetivos que a gente observa associados à segurança da informação, eles estão apresentados aqui como serviços. E o que ele diz é o seguinte, olha, os mecanismos de segurança, que são cifração, assinatura digital, mecanismo de controle de acesso, notarização, que é o uso de terceiras partes confiáveis, né, dentro do processo de um protocolo de segurança, esses mecanismos eles podem fornecer esses serviços. Tá? Então, cada mecanismo desse pode fornecer um ou mais desses serviços, que são serviços que eu gostaria de ter atendidos quando eu construo uma arquitetura de segurança. A outra tabelinha, que eu acho que é a próxima, isso, ela diz o seguinte, olha, além disso, os serviços que eu gostaria de ter atendidos, eles podem ser providos por diversas camadas de comunicação. E, na verdade, o impacto, ainda que essa tabela aqui ela é alvo de muita discussão, assim, vocês talvez olhem, por que a camada 5 não pode prover integridade sem conexão? Então, assim, isso dá para discutir, mas o que é mais importante é entender que diversas camadas de comunicação podem fornecer diversos serviços de segurança e que, dependendo de onde eu forneço esse serviço de segurança, em que camada que eu forneço um serviço de segurança, o impacto, o efeito, pode ser bastante diferente. Tá? Então, para a gente olhar aqui a confidencialidade, por exemplo. É isso que eu quero olhar. Confidencialidade. Você vai ver que a confidencialidade aparece como um serviço que pode ser oferecido em vários níveis, tá? Então, por exemplo, uma confidencialidade fornecida no nível de aplicação, que é a camada 7, significa que assim que eu uso meu serviço, minha aplicação, para enviar um dado, lá em cima já o meu payload ele é criptografado. O que é diferente, por exemplo, de eu ter uma conexão criptografada em camada 3, por exemplo, que pode ser lá no processo de roteamento, ou em camada 2, que pode ser, por exemplo, a confidencialidade entre o meu computador e o meu access point, por exemplo. Cada possibilidade de construção de um mecanismo de provimento do serviço de confidencialidade vai levar a um cenário de ataque possivelmente diferente. Tá? Então, por exemplo, uma confidencialidade implementada no nível de roteamento ou no nível de acesso ao meio, né, de camada de acesso ao meio, possivelmente vai permitir que ali naquele processamento dentro do processo de roteamento o dado esteja acessível. Então, essa discussão ela é levantada um pouquinho também nesses padrões aí que eu estou apresentando para vocês. E aí, para fechar essa aula de hoje, ainda tem mais uma meia horinha de blá blá blá, eu vou falar um pouquinho sobre padronização, né, o processo de padronização, e aí eu vou falar bem pouquinho sobre o conceito de avaliação da conformidade e como é que funciona a avaliação da conformidade na área de segurança da informação. Muito rapidamente, só um pouquinho de história, só para a gente entender o que é padronização. A mensagem que eu gostaria de trazer para vocês é que o processo de construção e definição de padrões
é algo que está muito associado às necessidades da civilização da época, do contexto em que uma civilização se encontra numa época, tá? Então, se você olhar as civilizações antigas, tá? Eu peguei aqui uma foto aqui do Vale do Indo, que é na Índia, mas se você olhar para a Mesopotâmia, se você olhar para o Egito, ou seja, Vale do Nilo e Mesopotâmia, né? Você vai ter o surgimento já nessas civilizações super antigas, de 4, 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, às vezes, de padrões de medidas, né, de pesos e medição de comprimento. Por quê? Porque já nessa época, para que essas civilizações florescessem e se desenvolvessem, você tinha a necessidade muito forte, principalmente de comércio e de tributação. E aí você tem o desenvolvimento desses padrões que buscam harmonizar o que é uma unidade de peso, uma unidade de medida que vai ser utilizada para você realizar comércio e, eventualmente, para você tributar, né? Para você resgatar de volta para o Estado parte aí do financiamento do Estado já naquela época. Tá? E aí tem um texto que vocês vão poder ler depois no slide, mas quando vocês baixarem o slide, mas que diz que é uma análise do quanto os sistemas de pesos e medidas eram precisos nessas civilizações antigas, especialmente aí no caso do Vale do Indo, e como se manteve consistente ao longo de períodos aí de meio milênio, tá? Porque você escava em níveis diferentes, você consegue ver em diferentes épocas quais eram os padrões utilizados. Isso aqui são os pezinhos que eram utilizados na época, tá? Então, aquilo que eu comentei, né? Você tem a importância aí de padrões de pesos e medidas historicamente em comércio e tributação. E aí, mais recentemente, você tem o surgimento aí das diversas revoluções industriais, né? E você precisa, por exemplo, que as peças se encaixem, ou você precisa, por exemplo, que os insumos químicos tenham concentrações adequadas. A própria ciência, né, a pesquisa científica, por ser baseada na reprodutibilidade, deve ou deveria, pelo menos, ter um controle muito estrito da metrologia, né, e dos padrões, das métricas utilizadas. Mas aquilo que eu comentei quando eu falei do norma versus padrão, hoje o tipo de necessidade que você tem na nossa sociedade atual extrapola muito a necessidade de uma medição física, né, apenas. Né? Então você tem aí necessidade de metrologia química, de metrologia biológica, de metrologia e padronização de peças, ferramentas, processos industriais, para pegar exemplos aí muito concretos, mas também puxando aí para o nosso mundo da tecnologia da informação. Hoje, talvez seja demais dizer que o que move o mundo é a tecnologia da informação, mas um pedaço muito grande do mundo é movido pela tecnologia da informação. Então, o que você precisa hoje, entre outras coisas, é saber medir, avaliar exatamente esses aspectos de software e, em particular, já que o nosso curso é de segurança da informação, de segurança, né? Segurança da informação, segurança da cibernética. E aí você precisa definir quais são esses padrões. Tá? Então, hoje você tem aí uma série de padrões e normas que em inglês a gente chama apenas de standard, que definem os mais diversos tipos de aspectos relacionados a software e segurança da informação. E, em particular, muito do que a gente estudar nesse curso, em vez de a gente olhar o que o livro está explicando, sempre que possível a gente vai abrir o padrão onde está definido originalmente aquele conceito, aquele algoritmo, aquele método, aquele modelo de riscos, aquele procedimento. Cada um desses tipos de objeto pode estar definido, provavelmente vai estar definido em padrão, e o que os livros fazem é traduzir, né, de uma forma mais didática. Né? Mas às vezes é bom você ir lá na origem para entender bem o que está sendo definido. Tá? Então, padrões que a gente vai mencionar, ou até já mencionou ao longo desse curso. Algoritmos criptográficos, né? A segunda parte toda do nosso curso
é sobre criptografia, e a gente vai ver uma série de algoritmos que estão definidos em padrões documentados, né, que são padrões ISO, padrões NIST, como é o caso do AES, né, que é o Advanced Encryption Standard, né? Essa aqui é de standard, que é padrão de cifra avançada. Você tem aí padrões voltados para, por exemplo, a segurança de hardware, como por exemplo o FIPS 140-2, que talvez a gente fale um pouquinho, mas muito rapidamente, né, em algum momento do curso. Padrões, por exemplo, que dizem como você deve gerenciar riscos, tá? E isso aqui é importante não apenas para você saber como gerenciar riscos, mas para você saber estabelecer um vocabulário e uma linguagem onde você consiga comunicar adequadamente quais são os seus riscos e quais são os procedimentos que você está utilizando para gerenciar esses riscos, tá? A gente falou especificamente do NIST Cybersecurity Framework, né, na aula passada. Falamos também da ISO 31001, né? Acabou que eu não anotei aí, mas é um outro padrão aí de gestão de riscos. Esquema de validação de software e validação de segurança de software, como a Criteria. Sistemas de gestão de segurança da informação, como a 27001, que a gente também já falou um pouquinho. Procedimentos para garantir que laboratórios de avaliação da conformidade estão se comportando corretamente, como você tem vários handbooks aí da NVLAP. Tudo isso aí são documentos que consolidam o que é o entendimento da comunidade, o que são as melhores práticas do ponto de vista de algum aspecto relacionado a software ou segurança da informação. Então aí as figurinhas aí desses documentos todos que eu acabei de mencionar, tá? O 142, o Common Criteria, o 27001, o AES e o NIST Cybersecurity Framework. E aí, por que a padronização? Né? Aquilo que eu estou comentando, né? Do ponto de vista de técnica, né? Esses padrões, sendo bem construídos, eles representam a convergência técnica entre especialistas no assunto, né? Que é objeto daquela padronização. Né? Então, ali o padrão lá de criptografia, por exemplo, ele não é construído da cabeça de uma pessoa. Né? Na verdade, você tem todo um processo que culmina na conclusão de que aquele algoritmo é um algoritmo apropriado, adequado para implementar um conjunto de serviços de segurança. Tá? Além disso, além da excelência técnica, você tem a possibilidade de estabelecer base conceitual, nomenclatura, harmonização de conceitos, né? Então isso dá impacto excepcional em termos de comunicação, tanto dentro de uma organização, quanto entre organizações, entre países, né, favorecendo a interoperabilidade nos mais diversos níveis. E você tem muito conceito de boas práticas, né, descritas nesses padrões. Né? Então, você acaba favorecendo aí interação entre empresas, conformidade à lei, acelera a introdução de inovações. Né? Muitas vezes você pensa que padrões engessam o desenvolvimento, quando na verdade é o contrário. Né? Quando você tem um padrão que especifica o que é o V0, você já parte dali para implementar o que é novidade. Né? Você não tem que reinventar o que já poderia ter sido resolvido por ser o estado da técnica. E aquilo que eu já falei, né, da interoperabilidade entre produtos, serviços, processos, tanto novos quanto existentes. Isso aqui acho que é muita discussão conceitual, tá? Mas o que eu vou resumir aqui desse slide é que você, quando você concretiza um conhecimento numa norma, numa técnica, num padrão, conhecimento de um setor, aquilo passa a se tornar, obviamente, a referência, né? Padrões são referências técnicas para um determinado setor da tecnologia, da ciência, e você acaba contribuindo muito para consolidar aquele setor. Tá? Então, a gente vai deixar um pouco mais para quando a gente falar da parte de criptografia, mas o Data Encryption Standard, que foi o primeiro padrão criptográfico
publicado, né, pelo NIST, ele teve um papel fundamental na definição de uma referência técnica sobre a qual a comunidade científica poderia se debruçar para estudar e para entender o que é uma referência de algoritmo criptográfico, e teve um impacto, então, em consolidar o setor de criptografia e criptoanálise como nada que talvez tenha sido feito do ponto de vista de pesquisa científica, né? Curiosamente, talvez o maior impacto, o maior contribuidor da consolidação da área de criptografia tenha sido o processo de padronização desse algoritmo e dos vários algoritmos que vieram posteriormente, tá? Inclusive, o processo do AES, que foi quem substituiu o DS, foi um processo que mobilizou toda a comunidade de criptografia para submeter os seus algoritmos e avaliar os algoritmos que tinham sido submetidos para convergir num algoritmo que seria um algoritmo seguro, confiável e validado por toda a comunidade de especialistas. Tá? Rapidamente, princípios para desenvolvimento desses padrões. Tá? Então, geralmente você desenvolve um padrão não espontaneamente, porque o órgão de padronização acordou querendo padronizar a criptografia, mas porque existe uma necessidade de mercado, necessidade da sociedade. Então, para continuar a história da criptografia, o DS foi padronizado muito por uma demanda do setor financeiro, que estava precisando de um padrão de criptografia para aquelas máquinas de ATM, né, de caixa eletrônico, que estavam começando a se propagar, né, e que precisavam de segurança da informação que estava transitando. Obviamente, é desejável, né, e mandatório que sejam baseados em opiniões de especialistas, né, então os melhores ali do mundo que tem que estar definindo aquele padrão. Tem que ter uma visão aí multi-stakeholder, né, então consumidores, academia, indústria, governo, ONG, tem que participar do processo. Idealmente, você busca consenso, né, então consenso em oposição à votação, né, na maioria. Né? Então, você tenta buscar uma convergência que atenda a todos os stakeholders, a todos os participantes. Aí, para a gente, o que é importante de padrão e de organismo de padronização? Para a gente, eu estou falando de segurança, mas de TI de uma forma mais ampla. Tá? Organizações internacionais reconhecidas, formais, eu diria que essas três aqui são as que a gente vai ver com mais frequência. Tá? ITU é a International Telecommunications Union, por conta, obviamente, da importância de comunicações para TI. E ISO eu diria que é o principal organismo de padronização, mas que no nosso que padroniza de alfinete a foguete, né, como o pessoal diz, né, de todos os aspectos relacionados à metrologia, indústria, são objetos de padronização da ISO, ao contrário da ITU, que é voltada para telecomunicações, e da IEC, que é voltada para eletricidade, né, eletrotechnical. Mas a gente vai ver muitos padrões que são ISO/IEC, porque existe um padrão, um Joint Committee, que é ISO e IEC, onde eles publicam juntos uma série de padrões. Por exemplo, a 27001 é uma ISO IEC. O fórum internacional que vale a pena mencionar é o IETF, né, que é o Internet Engineering Task Force, né, que é ligado à Internet Society, e que acaba publicando muitos documentos de internet, muitos deles relacionados à segurança. Outras organizações regionais relevantes, tá? O IEEE, esse ETSI é voltado para eletricidade, tá? Mas o IEEE é voltado para todas as áreas de engenharia, e em particular ele tem Standards Association, que é voltado para a padronização, e muitos padrões aí interessantes, principalmente na parte de rede, né, que estão envolvidos no nosso dia a dia, como a série 802, por exemplo, são padrões IEEE. Muitas vezes você tem órgãos que não são órgãos de padronização internacional ou órgãos formais de padronização, mas que acabam tendo uma relevância muito grande. Tá? Não dá para deixar de falar do NIST. Tá? O NIST é a palavrinha chave aí que a gente vai falar até o fim do curso, porque
muitos e muitos e muitos dos padrões NIST são padrões que, embora definidos, voltados para o governo americano, o mundo inteiro segue, mas você tem lá, por exemplo, o BSI é o órgão britânico de segurança, a ANSI é a francesa, a NCSC também é britânica, então todos esses acabam muitas vezes definindo padrões que o setor privado vai atrás. E algumas organizações setoriais também acabam sendo muito relevantes, tá? Por exemplo, acho que quem está no mercado aí de segurança, de financeiro, desculpa, muito possivelmente vai conhecer o PCI, que são padrões para o setor de pagamentos, né? Cartão de pagamento. Essa NERC é na área de eletricidade também. Então, muitas dessas instituições setoriais acabam tendo muita influência na parte de segurança daqueles setores onde elas trabalham. Então, vou passar aí os principais órgãos, tá? Não vou passar aqueles todos que eu mencionei anteriormente, mas pelo menos os principais. A ISO, só por curiosidade, é International Organization for Standardization, não como muitos acham, né? International Standards Organization. E ISO se chama ISO, na verdade, por causa do prefixo, né? Que deve ser grego, não sei, ISO, né? De, sei lá, isótopo, né? Que tem a ver com a igualdade, né? Que é o que você, no final das contas, é uma palavra muito relacionada a padrão, né? A igualdade, a ISO. Talvez seja o principal órgão internacional de padronização de todos aí os setores. Presente em mais de 100, mais de 150 países, define padrões em todos os setores, como eu comentei. E aí a importância da ISO para a gente é esse Joint Committee, junto com a IEC. E aí esse Joint Committee é separado em vários grupos, tá? Então, e vários desses grupos são voltados para a segurança da informação. Então, vocês vão reconhecer aqui a 27, né, que é a de segurança, né, a mais próxima, mas mesmo fora da 27, você tem grupos voltados para cartões de identificação que tem a ver com autenticação de usuário, tem um subgrupo de biometria que também tem a ver com autenticação de usuário, bom, esse aqui também tem a ver com autenticação de usuário, né, de identificação automática, mas o principal para a gente é esse subgrupo número 27. Aí, só por curiosidade, né, a quantidade de áreas que a ISO trabalha, né, plásticos, alimentos, automação, têxteis, tratores, e por aí vai. E aí você tem esse Joint Committee ISO-IEC, né, que é Information Technology. Inclusive, é bem produtivo, 3.241 padrões, sendo 560 sobre desenvolvimento. Já tem um ano aí que eu tirei esse print, tá, pessoal? Só para uma ordem de grandeza. Só um print da página aí do catálogo da ISO, tá? O IEEE, como eu comentei, o que é interessante deles é essa Standards Association, que não é uma associação à parte, tá? É uma área da I3E, como o pessoal fala também, né? E faz padronização nas mais diversas áreas, né? TI, telecom, energia, eletrônica, por aí vai. E para a gente, como eu tinha comentado, tem alguns padrões que são bastante relevantes, né? Principalmente nessa série 802, né? Então você tem LAN, MAN, Bluetooth, WiMAX, Wi-Fi, isso aí tudo é padrão I3E. Não sei se todos sabem disso, mas então é uma órgão de padronização importante e bastante bem sucedido, né? Internet Society, que não tem o IETF, né, o Internet Engineering Task Force, que publica aquelas Requests for Comments, onde vários aspectos de internet são definidos e vários aspectos de segurança de internet acabam sendo definidos ali também. Então você tem muita coisa, por exemplo, de certificado digital que a gente usa é definido nas RFCs, você tem padrões de DNS seguro, segurança de e-mail, então, segurança de PV6, então você tem muita coisa útil, importante, referência para a segurança da informação que é definido pela Internet Society.
Só por curiosidade, a Internet Society é americana, tá? Então ela cai naquele caso lá de um documento que não é um documento, um padrão, né? um órgão internacional, mas que acaba sendo aderida pelo mundo. Em particular, a Internet Society ela surgiu, inclusive, como uma organização ligada ao governo, e aí, em algum momento, criou-se uma organização sem fins lucrativos para gerenciar a Internet Society. Aliás, os Estados Unidos fazem muito esse tipo de coisa, fazem uma iniciativa que começa no governo, quando aquilo se consolida, transfere-se para a iniciativa privada, com fins lucrativos ou não, ou sem fins lucrativos. E o nosso NIST, né, que é a gente chama de NMI, né, National Metrology Institute, que tem como função, uma das suas funções básicas é manter os padrões metrológicos, então a referência de comprimento, de massa, de energia, etc. Manter é um dos papéis do National Metrology Institute, mas eles também têm, historicamente, uma atuação muito relevante na área de segurança da informação. Curiosamente, que é o que eu estou colocando aqui, o papel oficial do NIST é o de definir padrões de segurança para o governo americano, na verdade, apenas para a parte civil do governo americano, né? A parte militar segue os padrões do DoD, mas as organizações civis americanas elas devem seguir as recomendações do NIST no que se refere à segurança da informação. Só que acaba que o processo de padronização do NIST, ao longo dos últimos 5 décadas, né, nessa parte de segurança da informação, se tornou tão maduro, tão confiável e respeitado, que acaba que o mundo inteiro acaba seguindo os padrões que o NIST oficialmente define para órgãos americanos. E aí eles têm inúmeros padrões de segurança, e em particular, toda a padronização de criptografia é puxada pelo NIST. Tá? Então tem uns 2 anos que eles puxaram, por exemplo, começaram a puxar a construção e a padronização de algoritmos de criptografia pós-quântica. Desculpa. De criptografia pós-quântica. Então, no momento que um órgão como o NIST diz, olha, agora a gente vai começar a padronizar algoritmos de criptografia pós-quântica, que são algoritmos que resistem a ataques por computadores quânticos. Isso significa o quê? Que o setor, que essa área está suficientemente consolidada. E agora uma palavrinha final sobre esse conceito, né, sobre essa área aí de avaliação da conformidade e como se conectam esses requisitos, essas referências, esses modelos que são definidos nos padrões, com um procedimento que me permita demonstrar que aquele padrão foi atendido, tá? Porque o padrão, frequentemente, ele vai dizer qual é o requisito, o que tem que ser atendido. Mas é importante, em muitos contextos, muitos cenários, muitas aplicações, é importante que eu seja capaz de demonstrar para terceiros que eu atendo aqueles requisitos, que eu estou seguindo aquele padrão de forma apropriada, digamos assim. E aí existe um mundo aí dentro desse mundo da padronização e da qualidade, que a gente chama de avaliação da conformidade, que diz quais são as ferramentas que eu tenho, eu, pessoa física, eu, organização, eu, governo, eu, regulador, né, depende do chapéu que você está usando na hora, mas para avaliar a conformidade e atendimento a um conjunto de padrões. E um comentário é que a própria avaliação da conformidade também tem os seus padrões, também tem as suas referências técnicas, que são definidas dentro da ISO na série 17000. Então, toda vez que você tem 17.000 e alguma coisa, está associado a um procedimento para demonstração, né, avaliação da conformidade. Importância, né, de você saber demonstrar, né, avaliar a conformidade. Padrão só é útil se você conseguir aderir e seguir a esses padrões.
Se esse padrão ele é um padrão consistente e bom tecnicamente, mas ninguém adere ao padrão, ou você não consegue demonstrar quem adere a esse padrão, ele perde um pouco a sua utilidade, o seu sentido. Eventualmente você consegue, inclusive, induzir o atendimento a um padrão por meio da conformidade, ao dizer que obrigatoriamente um determinado setor precisa demonstrar a conformidade a um padrão. E esse processo de avaliação da conformidade é exatamente o processo através do qual eu demonstro que eu estou atendendo aos requisitos de um padrão. Então a gente chama de avaliação da conformidade essas atividades que evidenciam que, e aí são vários objetos, tá? Produto, processo, serviço, sistema de gestão, pessoa, organização, atende a um conjunto de requisitos que tipicamente vai estar em um padrão nacional ou internacional. E aí você tem várias técnicas que estão associadas a essa demonstração, a essa evidência de atendimento a requisitos, tá? Auditoria, calibração, inspeção, teste, exame, isso tudo são ferramentas que você pode usar para, tenho certeza então agora que o meu fornecedor, por exemplo, atende a 27001, por exemplo. Posso lançar a mão dessas ferramentas. E eu posso tanto lançar a mão de mecanismos de declaração de fornecedor, ou seja, o fornecedor mostrando que ele está atendendo aos requisitos, quanto eu, como segunda parte, posso ir lá verificar que aquele sujeito, aquele produto está atendendo aos requisitos, como eu posso convocar uma terceira parte, por exemplo, dentro de um processo de certificação, onde uma parte isenta vai avaliar aquele produto, processo, serviço, sistema, pessoa, e dizer que, olha, esse objeto aqui está atendendo aos requisitos da norma XPTO, do padrão XPTO. Aquilo que eu comentei, né, existe uma série de padrões voltados para avaliação da conformidade. Esses padrões são definidos por esse comitê chamado CASCO, tá? CASCO é de Conformity Assessment Committee. Não vou falar dessas técnicas, não tem necessidade de a gente entrar em cada uma dessas ferramentas, mas o que eu quero dizer como último slide é que, do ponto de vista de indústria, né, de processo, de setor produtivo, né, para ser mais abrangente, né, esse conjunto de ferramentas que é composto pelo processo de padronização, que eu estou destacando aqui, junto com essas ferramentas todas relacionadas à demonstração da conformidade aos requisitos definidos pelo padronizador, aí eu estou falando de certificação, eu estou falando de metrologia, de calibração, de manutenção de padrões primários, estou falando de ensaios e testes realizados em laboratórios, estou falando de acreditação dos próprios laboratórios, que é essa setinha aqui. Eles permitem que eu tenha confiança de que um processo, produto, serviço, sistema de gestão, de fato é maduro, robusto e atende aqueles requisitos que eu preciso que sejam atendidos, por exemplo, por um fornecedor ou por um parceiro comercial. E, mais interessante ainda, como todo esse ecossistema, que a gente chama de infraestrutura nacional da qualidade, ele é regido por padrões internacionais, dentro daquela série 17.000, né? E ele, pelo menos para um país como o Brasil, né, que está inserido na comunidade internacional, essas atividades todas elas têm reconhecimento internacional por meio de acordos de reconhecimento mútuo. Então, a acreditação que é feita no Brasil, a acreditação de um laboratório, autorização de um laboratório para fazer ensaios, ela é reconhecida internacionalmente. A atuação da IBNT ela é reconhecida internacionalmente por meio do relacionamento com a ISO. A gente tem relacionamento com a Organização Mundial do Comércio, com o Bureau Internacional de Pesos e Medidos, com
organismos internacionais de acreditação. Isso significa que a demonstração da conformidade que é feita no Brasil, ela pode ser aceita em qualquer lugar do mundo. Ou seja, se você tem uma empresa certificada 27001, avaliada por um organismo de certificação acreditado, e seguindo a versão brasileira da 27001, que é a NBR ISO 27001, isso significa que aquele certificado é válido e reconhecido internacionalmente. O mesmo vale para o seu produto, por exemplo, que você talvez tenha certificado como um produto, ou um processo, ou até certificação profissional, né? A gente estava falando aí da CISP, né? Que é aquela certificação da ISC2. A CISP é uma certificação que segue os padrões da 17.024, se eu não me engano, que é o padrão de certificação de pessoas. Por isso que você tem esse reconhecimento internacional também da certificação, não apenas da parte técnica, mas da parte de procedimentos de certificação. E sim, esse ecossistema é um ecossistema que se aplica às mais diversas áreas de atuação do setor produtivo, mas ele se aplica bastante e cada vez mais ao setor de segurança da informação, ao setor de tecnologia da informação. E a gente também, sempre que possível, a gente vai tentar levantar um pouquinho desses aspectos aí ao longo do curso. Senhores, 9h30, tá bom, acho que era isso que eu queria falar por hoje, não vou entrar no próximo assunto, até porque a gente vai, na próxima aula, entrar em aspectos aí mais tecnológicos. Acho que a próxima aula, se eu não me engano, já é vulnerabilidade de software. Então, com isso, eu termino a quarta parte da nossa sequência de 4 aulas introdutórias sobre segurança da informação e fico disponível aí para perguntas, aí, tanto do pessoal do Zoom quanto do pessoal do YouTube.